Boa noite. Boa noite. O Ministério Público Federal entra com ação na Justiça contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto uso de cargo público para desviar dinheiro. A suspeita é de ele ter contratado uma funcionária fantasma durante mais de 15 anos quando era deputado. O Tribunal de Contas da União aprova uma fiscalização extraordinária no Ministério da Educação. O ministro Milton Ribeiro é acusado de dar tratamento preferencial a 2 pastores na liberação de verbas para prefeituras. Um prefeito disse que um dos pastores pediu dinheiro e ouro como pagamento pela ajuda. E a Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo que autorize investigação. A Justiça decreta a prisão de uma diretora da Escola de São Paulo que é suspeita de maus tratos a crianças. Equipes de resgate encontram uma das caixas pretas do avião que caiu na China. No leste europeu, autoridades ucranianas afirmam ter retomado o controle de áreas nos arredores de Kiev. Morre nos Estados Unidos Madeleine Albright, a primeira mulher a ocupar o posto-chave de secretária de Estado. O Ministério da Saúde recomenda a 4ª dose da vacina contra a Covid para quem tem mais de 80 anos. O Jornal Nacional está começando. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma investigação sobre uma suposta participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de pastores, servidores e prefeitos num esquema paralelo de liberação de dinheiro do Ministério. Pelo mesmo motivo, o Tribunal de Contas da União aprovou uma fiscalização extraordinária no MEC. O prefeito Gilberto Braga, do PSDB do município de Luiz Domingues, no Maranhão, relatou ao jornal O Estado de São Paulo a conversa que teria tido com o pastor Arilton Moura. Integrante da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros de Assembleias de Deus no Brasil, Arilton é suspeito de atuar como intermediário entre o Ministério da Educação e prefeituras. Ele disse que tinha que dotar a nossa demanda, 10 milhões ou mais, tinha que dar 15 mil para ele só protocolar, e na hora que o dinheiro já tivesse empenhado era para dar um tanto X. Para mim, como a minha região é área de mineração, ele pediu 1 quilo de ouro. Então o negócio estava tão normal lá que ele não pediu segredo, ele falou no meio de todo mundo. Inclusive tinha outros prefeitos do Pará, ele disse, olha, para esse daqui eu já mandei tantos milhões, os prefeitos ficavam tudo calados, não diziam nem que sim, nem que não. Sim mesmo eu permaneci calado, também não aceitei a proposta. Não. Deixamos as demandas na mão dele e ele deu a conta para gente. Os que transferissem os 15 mil, ele ia protocolar. Segundo o prefeito, o encontro ocorreu em abril do ano passado, em um restaurante em Brasília, depois de uma reunião no Ministério com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Gilberto Braga afirmou ao jornal que não pagou propina a Arilton Moura e, por isso, não recebeu recursos do MEC. Na semana passada, o Estadão publicou que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos comandam um gabinete paralelo no Ministério, que decide quais municípios recebem verba. Gilmar Santos é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros de Assembleias de Deus no Brasil. Os 2 pastores não têm cargo no MEC ou em qualquer órgão do governo federal, mas, com frequência, despacham no gabinete do ministro Milton Ribeiro. O ministro não aparece em público desde ontem, quando a Folha de São Paulo revelou uma gravação de uma reunião dele com prefeitos. Na conversa, Milton Ribeiro disse que o governo prioriza prefeituras que peçam a liberação de verba por intermédio do pastor Gilmar Santos e que esse foi um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o ministro da Educação cancelou uma viagem para São Paulo. Hoje, ao chegar ao ministério, não passou pela portaria onde estão os jornalistas. Nas agendas fechadas, ele recebeu alguns aliados que entraram e saíram sem gravar entrevistas. Depois de se encontrar com o ministro, o senador Wellington Fagundes, do PL, contou que Ribeiro teria conversado e ouvido do presidente Jair Bolsonaro que não havia motivo para tirá-lo do cargo. Segundo o senador, o ministro está tranquilo. No Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica, que tem 123 deputados e senadores, se reuniu para avaliar a situação do ministro Milton Ribeiro, que é pastor. A entrevista coletiva do presidente da Frente, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, que seria pela manhã, foi adiada para o fim da tarde. Na hora do almoço, Sóstenes se encontrou com Milton Ribeiro.
O deputado disse que o ministro não foi uma indicação do grupo e que, por isso, não cabe a eles pedir a saída dele do cargo. Sóstenes enfatizou que os áudios são sérios e precisam ser esclarecidos. Ele deve esclarecer mais fatos e por que isso se deu, de que forma, por que causa. Logicamente, entendo que é função de parlamentares, que pastores podem ser recebidos, podem até fazer uma interlocução ou outra, mas não com a rotina que foi feita. E aí, só o ministro Milton pode explicar por que isso aconteceu. O presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Marcelo Castro, do MDB, disse que conversou com Milton Ribeiro por telefone e que ficou acertado que o ministro vai comparecer ao Senado na próxima semana. Para Castro, se comprovada a autenticidade da gravação, Milton Ribeiro teria cometido tráfico de influência. Que é que 2 pastores que não são funcionários do Ministério da Educação estão intermediando, né, recursos, evidentemente que isso é uma coisa esdrúxula, estapafúrdia, né, fora da administração pública, e evidentemente que isso precisa ser esclarecido com todo rigor. O que é que o ministro disse? Que os recursos do FNDE iriam, em primeiro lugar, para os municípios mais necessitados e, em segundo lugar, para todos os amigos. Não foi assim? Isso é tráfico de influência explícito, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, também defendeu que o ministro dê mais explicações sobre o caso. Evidentemente, a fala do áudio não é uma fala feliz. Vamos aguardar os desdobramentos para entender qual vai ser a temperatura política em relação a isso. E, sobretudo, permitir ao ministro que possa fazer os esclarecimentos devidos em relação àquilo que disse e o significado do que disse e se, em termos práticos, houve algum tipo de favorecimento do Ministério da Educação ou não. No fim da tarde, o Tribunal de Contas da União aprovou uma fiscalização extraordinária no Ministério da Educação e no repasse de recursos às prefeituras. Segundo o ministro Vital do Rego, autor da proposta, os fatos noticiados apontam para a existência de indícios de irregularidades, o que justifica a atuação no TCU. Por volta das 7 da noite, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que autorize a abertura de inquérito para investigar se pessoas sem vínculo com o MEC atuavam para a liberação de recursos. A Procuradoria quer ouvir os envolvidos no caso e que o Ministério e a Controladoria-Geral da União esclareçam o cronograma e os critérios para a liberação das verbas. No documento, Aras ressaltou que o ministro, em momento algum, negou ou apontou falsidade no conteúdo da notícia veiculada pela imprensa, admitindo, inclusive, a realização de encontros com os pastores nela mencionados. Sobre a declaração de Milton Ribeiro, que disse ontem, em nota, que não há nenhuma possibilidade de determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado, Aras disse que a posição por ele ocupada na cúpula do órgão máximo da área de educação do país proporciona-lhe direção política sobre o funcionamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o seu respectivo cronograma. O procurador afirma ainda que as denúncias apontam para a existência de uma potencial contrapartida à prioridade concedida na liberação dessas verbas. Agora à noite, o ministro Milton Ribeiro confirmou à TV Globo que recebeu os pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro admitiu ainda que ouviu relatos de pedido de propina por intermediários e que, em agosto do ano passado, acionou o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, para que fosse investigada a denúncia anônima. Nós procuramos a CGU para saber se há alguma investigação em andamento, mas ainda não tivemos resposta. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra o presidente Jair Bolsonaro por improbidade administrativa. O caso envolve a contratação de uma suposta funcionária fantasma. Valderice Santos da Conceição foi secretária parlamentar do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro na Câmara de 2003 a 2018, mas nesses 15 anos nunca esteve em Brasília. Em 2018, o Ministério Público começou a investigar a contratação da suposta funcionária fantasma. A TV Globo teve acesso a trechos de um depoimento dela a procuradores em novembro do mesmo ano. É uma das provas usadas na ação de improbidade administrativa contra o presidente Jair Bolsonaro.
A senhora tomou posse aqui em Brasília? Como é que foi a posse da senhora? Não foi em Brasília. Eu nunca fui a Brasília. Segundo os procuradores, na época, Val recebia da Câmara dos Deputados um salário de R$ 1.400. Ela deixou o cargo em 2018, após as primeiras denúncias. A ex-assessora parlamentar mora em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, cidade onde a família Bolsonaro tem uma casa de veraneio. Ganhou o apelido de Val do Açaí, mesmo nome da loja em que trabalhava na vila histórica de Mambucaba, distrito de Angra, como mostram fotos anexadas à ação. A loja ficava na rua da casa de Bolsonaro. Val contou aos investigadores que ela e Bolsonaro se aproximaram e desenvolveram amizade. Durante o depoimento, Val não soube explicar a dinâmica do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, apesar do longo tempo como funcionária da Câmara. Disse que tratava diretamente com Bolsonaro, mas apenas por telefone. A senhora era secretária, assessora, ou auxiliar parlamentar? Tinha diferença, a senhora sabe dizer? Assessora, eu não sei se tem alguma diferença de um cargo para o outro. O que eu faço é ir a reuniões de associações de moradores, ver o que o bairro está precisando e passo para ele, por telefone. Val do Açaí negou executar outras atividades comuns ao cargo para o qual foi nomeada. A senhora nunca cuidou de emissão de passagem, reserva de passagem aérea para o deputado? Não. A senhora elaborava minutas de matérias legislativas, com proposições, pareceres, votos? Não. Pronunciamentos, a senhora elaborou já algum pronunciamento para o deputado? Val disse que só encontrava o então deputado federal Jair Bolsonaro quando ele visitava o local a passeio. A senhora assessorava o deputado Jair Bolsonaro em reuniões de comissões, audiências públicas, outros eventos dos quais ele tenha participado? Aqui em Angra? Isso. Qualquer lugar. A senhora já participou? A senhora prestou esse serviço? Não, aqui em Angra não. Até porque quando ele vinha para cá era férias, né? Uhum. Então não tinha isso. Val do Açaí também reconheceu que não tinha estrutura para trabalhar. A senhora lidava com material de expediente, grampeador, papel, isso é alguma coisa relacionada à atividade parlamentar? A senhora cuidava disso aí? A senhora possui e-mail? Não. A senhora disse que não tem computador, né? Não. A senhora sabe usar computador? Muito mal. Após o depoimento, os procuradores deram prazo para que a defesa de Val do Açaí entregasse documentos que pudessem comprovar a prestação de serviço, como extrato de telefone, mas nenhum material foi entregue. Em 2020, a quebra de sigilo bancário mostrou que Val do Açaí sacou quase 84% do salário que recebeu ao longo dos 15 anos, mais de R$ 238 mil. Os saques eram fracionados, o que, segundo procuradores, pode indicar uma tentativa de burlar órgãos de controle. O Ministério Público afirma que Val, na verdade, prestou serviços particulares para Bolsonaro, cuidando da casa e dos cachorros, com a ajuda do marido. O Ministério Público Federal afirmou que Bolsonaro atestou falsamente, por meio de uma folha de ponto, a presença de Val em Brasília para possibilitar o pagamento de salários. Segundo os procuradores, houve enriquecimento ilícito, tanto de Bolsonaro quanto de Val. Agora, a Justiça vai notificar os dois para que se manifestem sobre a acusação de improbidade administrativa. O Palácio do Planalto não deu retorno ao nosso contato. Nós não conseguimos falar com a defesa de Valderice Santos da Conceição. A seguir, a Justiça de São Paulo decreta a prisão de uma diretora da escola que é investigada por maus tratos. Equipes de resgate encontram uma das caixas pretas do avião que caiu na China. A violência nas escolas fez a Secretaria de Educação do Distrito Federal anunciar um reforço no policiamento. Hoje de manhã, em São Sebastião, um aluno de 15 anos esfaqueou uma colega de 14. Ela já recebeu alta do hospital e o agressor foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. Ontem à tarde, em frente a uma outra escola, uma jovem apontou uma arma para a cabeça de uma estudante. Segundo a polícia, a jovem armada é maior de idade e não estuda ali. A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de uma das donas de uma escola infantil que é investigada por maus tratos a bebês. O caso foi revelado pelo G1. As donas já afirmaram que desconheciam os abusos. Uma juíza do Fórum Criminal da capital expediu o mandado de prisão.
A decisão atende ao pedido da Polícia Civil de São Paulo e teve manifestação favorável do Ministério Público. A pedagoga Roberta Regina Rossi Sermi é uma das donas da Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, na zona leste da capital paulista. No mês passado, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar denúncias de maus tratos e tortura contra alunos. As denúncias chegaram até os investigadores depois que vídeos começaram a circular em redes sociais. Neles, bebês aparecem sentados em cadeirinhas, com os braços imobilizados por panos dentro do banheiro da escola. Neste vídeo, são 4 crianças nessa situação. 2 estão perto do vaso sanitário e outras 2 embaixo da pia. O Luiz reconheceu o filho nessas imagens. Ele é o que está dormindo do lado da sanitária. Foi um sentimento de choque, minhas pernas tremeram, é muito difícil. Até agora, a polícia ouviu mais de 20 pessoas, entre pais de alunos, funcionários e ex-funcionários. 3 professoras e 2 ex-professoras da escola disseram que os bebês eram amarrados com lençóis quando não paravam de chorar. E ficavam num banheiro escuro, sem ventilação e com a porta fechada. Eu espero que tudo isso seja provado, comprovado que aconteceu e que as medidas legais sejam tomadas de fato. Porque o trauma que eu estou vivendo é muito grande. O Jornal Nacional apurou que testemunhas ouvidas pela polícia contaram que as crianças maiores também eram castigadas, inclusive com punições corporais. Ainda de acordo com esses relatos, algumas ficavam sentadas ou em pé por horas na sala da diretora, sem poder comer ou ir ao banheiro. A foto dessa criança dormindo no chão, que circulou nas redes sociais, seria uma demonstração de uma dessas práticas. O Jornal Nacional teve acesso a informações de que, durante o depoimento, a diretora disse que provavelmente a criança foi levada para a sala da direção depois de ter feito algo errado e que adormeceu lá. Ainda segundo essas informações, no pedido de prisão, o delegado responsável pela investigação disse que a diretora da escola, Roberta Sermi, exerce grande influência e ameaça funcionários e ex-funcionários. Diz ainda que ela planejava fugir e que retirou materiais de dentro da escola, o que indicaria uma tentativa de atrapalhar as investigações. No último dia 10, a polícia fez buscas na escola e apreendeu os celulares das proprietárias e lençóis que seriam usados para imobilizar os bebês. Os advogados de Roberta Sermi já reconheceram que as imagens foram feitas na escola. Hoje, eles não quiseram gravar entrevista, mas já afirmaram anteriormente que as cenas foram forjadas para prejudicar a escola e as proprietárias, que contaram com apoio externo e que foram feitas sem nenhum conhecimento das diretoras e de outras professoras. Ontem e hoje, equipes estiveram em endereços de Roberta Sermi, mas até agora ela não foi localizada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que é válida uma alteração na Lei Maria da Penha feita pelo Congresso Nacional. A mudança permite que, em casos de violência doméstica, a polícia afaste o agressor de casa ou do local de convivência com a vítima, mesmo antes de autorização judicial. A região metropolitana do Recife ainda tem marcas dos estragos do temporal. Em Camaragibe, município vizinho ao Recife, pedaços de imóveis ficaram espalhados no meio da rua. A prefeitura trabalha para remover os entulhos e a lama. A água atingiu 2 metros de altura. Em torno de 10 minutos, 15 minutos, no instante a água subiu, não tinha como retirar nada. A tempestade de ontem fez 2 vítimas. Um adolescente morreu afogado e um catador de recicláveis foi soterrado num deslizamento de barreira. Hoje a chuva diminuiu. Dona Elizabeth conseguiu salvar alguns objetos porque colocou uma barreira no portão e uma estante na parede. Todo ano a gente perde roupa, perde tudo mesmo, eletrodoméstico, perde tudo. Aí eu resolvi fazer isso aqui para ver se pelo menos tinha no outro dia um vestido para vestir. A Defesa Civil de Pernambuco disse que 821 pessoas tiveram as casas alagadas, a maioria daqui da região metropolitana. 500 no município de Camaragibe e 300 no Recife. Aqui na capital pernambucana, a prefeitura começou a limpar córregos e canais que transbordaram. Uma ação da Central Única das Favelas distribuiu refeições para os desabrigados.
Muitos dos alimentos foram embora e aí contaminados pela água do rio, né, já poluído. São crianças, são idosos, são jovens, tudo com fome desde ontem, sem ter o que comer. Depois desse alagamento eu perdi tudo, roupa da minha filha, documento, tudo. Eu só salvei a vida do meu gato e da minha cachorra, né, e só. O Instituto Nacional de Meteorologia confirmou hoje o que todos nós já sentimos no dia a dia. O clima do Brasil não é mais o mesmo. O Brasil está se tornando um país cada vez mais quente. E as chuvas por aqui têm se tornado mais intensas e preocupantes. Os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia revelam como esses fenômenos vêm acontecendo em diferentes cidades do país. Em São Paulo, por exemplo, o INMET provou que as madrugadas estão ficando menos frias. Foram comparadas às menores temperaturas registradas nos últimos 90 anos, mês a mês. A elevação média da temperatura passa de 1,5 grau e chega a 2,7 graus de elevação entre os meses de julho e abril. Em Belo Horizonte e Fortaleza, as elevações de temperatura ocorreram em todos os meses do ano. Na capital federal, onde as medições começaram na década de 1960, a elevação da temperatura chega a 1,5 grau. Em Curitiba, o mês mais frio do ano continua sendo julho, mas a temperatura média subiu quase 1 grau. Além da elevação das temperaturas, o INMET também constatou a maior frequência das chuvas intensas. A ocorrência de temporais acima de 80 milímetros em São Paulo, que já são suficientes para causar muitos estragos na maior cidade do país, passou de 9 para 16 dias por ano. E as chuvas acima de 100 milímetros, que eram mais espaçadas, passaram de 2 para 7 dias por ano. Em Belém, as chuvas mais intensas ocorreram com muito mais frequência na última década. Acima de 80 milímetros eram 9 por ano, já são 26. Acima de 100 milímetros foram de 4 para 7. Os dados divulgados hoje pelo Instituto, que há mais tempo acompanha no Brasil as mudanças de temperatura e o volume de chuva, confirmam que o novo normal do clima já é realidade no país. Especialistas defendem que essa constatação possa inspirar políticas públicas que reduzam a vulnerabilidade e os riscos trazidos por essas mudanças. A gente precisa se adaptar a essa nova condição. A produção rural, será que o que a gente tem de zoneamento climático definindo que um determinado mês é melhor para o plantio em um local ainda é aquele mês? Então, todos esses estudos são importantes para isso e importantes também no nosso dia a dia. Para o climatologista Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, é preciso fazer ajustes no planejamento das cidades. Voltar a essa cultura de ter mais vegetação, o setor público também reflorestar tudo onde for possível e também aumentar muito a permeabilidade do solo. O setor público tem que investir muito em criar condições de habitabilidade para essas populações, tirá-las dessas áreas de alto risco. Eliana, boa noite. Vamos ver a previsão para amanhã? Vamos sim, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para você também. Amanhã teremos calor e chuva predominando em grande parte do Brasil, inclusive no Nordeste, onde na média dos últimos 30 anos as chuvas têm sido mais irregulares. Os temporais recentes na região já podem ser classificados como eventos extremos, segundo os meteorologistas. Em contrapartida, os temporais têm ficado mais frequentes nas áreas em azul aqui nesse mapa, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que também constatou, como a gente viu na reportagem do André Trigueiro, que as temperaturas estão mais altas, principalmente nas áreas em laranja e vermelho, ou seja, em grande parte do Brasil. Amanhã, as capitais mais quentes serão Boa Vista, com até 35 graus, Cuiabá com 34 e Porto Velho com 33. No Rio de Janeiro, 33 graus também. Sexta-feira, mais calor ainda, 35 graus e sábado, 37.
todo dia com sol, sem previsão de chuva. E até o fim da semana, outra condição persiste lá no sul do país. Uma frente fria se desloca lentamente. E é por causa dela que amanhã vai chover forte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no centro-oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, passando pelas regiões de Porto Alegre e Florianópolis. Previsão de muita chuva também no litoral de Sergipe, Alagoas e Pernambuco e nessa faixa que vai do Ceará até o Acre, incluindo Rio Branco, Manaus, Belém, Fortaleza, Aracaju, além de Maceió, São Luís, Recife, Teresina e Macapá. Sol brilhando forte o dia todo, numa área bem menor que aparece aqui em amarelo. Divisa da Bahia com Tocantins e Goiás, grande parte de Minas, no Rio até a região dos Lagos e também na maior parte de São Paulo. Na capital paulista, quinta-feira ensolarada e quente, com até 31 graus. Tempo firme e calor também em Brasília e Goiânia. Na capital federal, máxima de 29 graus e em Goiânia, 32. As pancadas de chuva voltam a essas cidades aqui, mais para o fim da semana. Bonner e Renata. Tá bom, Eliana, obrigado. Até amanhã. Equipes de resgate encontraram uma das caixas pretas do avião que caiu no sul da China anteontem. Parentes de pessoas que estavam no voo foram até o local do acidente. Este homem conta que quando recebeu a notícia, parecia que o coração dele tinha caído. A cunhada estava no avião. Bombeiros separam com cuidado carteiras e documentos que retiram da lama. Mas é nesta latinha laranja que está a chance de encontrar uma explicação para o que aconteceu. O homem armazena com cuidado a primeira caixa preta recuperada, que está muito danificada. Ela é laranja exatamente para chamar a atenção numa situação assim. O diretor do Centro de Investigação de Aeronaves da Agência de Aviação Chinesa disse que, apesar dos danos externos, os dados de gravação de voz da cabine, que estão dentro da caixa, parecem estar relativamente completos. A caixa preta foi enviada para Pequim. Hoje, as buscas pela segunda caixa preta foram interrompidas por causa de uma chuva forte. Na segunda-feira, o avião da China Eastern Airlines decolou na cidade de Kunming, com destino a Guangzhou, com 132 pessoas. Depois de pouco mais de uma hora de voo, sofreu uma queda vertical numa área montanhosa no sul do país. A China Eastern Airlines decidiu não voar mais com o modelo que caiu, o Boeing 737-800, até que se saiba o que causou a queda. E a americana General Electric, que fabricou os motores do avião, anunciou que vai participar das investigações. A seguir, a guerra na Ucrânia. E a morte da ex-secretária de Estado americana Madeleine Albright. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou hoje para parlamentares de mais 2 países. Primeiro foi a vez do Japão. Zelensky lembrou o acidente nuclear de 2011 em Fukushima. A invasão russa pode causar uma catástrofe nuclear em Chernobyl, disse Zelensky. A Rússia transformou este local em uma zona de guerra, denunciou, alertando que serão necessários anos para avaliar os efeitos ambientais da ocupação russa de Chernobyl. Zelensky também pediu reformas profundas dos órgãos da ONU, enfatizando que eles não impediram a Rússia de invadir a Ucrânia. Na Assembleia Nacional da França, Zelensky declarou que as empresas francesas deveriam sair da Rússia e criticou: essas companhias têm que parar de patrocinar a máquina de guerra da Rússia e de financiar as mortes de mulheres e crianças. Vous savez ce que c'est la liberté, l'égalité, la fraternité? O presidente ucraniano também citou o lema da Revolução Francesa ao dizer que esta é uma guerra contra a liberdade, a igualdade e a fraternidade, contra tudo aquilo que levou a uma Europa unida. Na política estratégica, o velho continente também se move. O secretário-geral da OTAN anunciou que vai reforçar as tropas da aliança na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. Jens Stoltenberg afirmou que a Rússia deve parar com as ameaças de usar bombas nucleares.
A nossa mensagem é clara. Essa é uma guerra que não pode ser vencida e que nunca deve ser travada. O chefe da OTAN diz que vai mandar equipamentos de defesa de armas químicas para a Ucrânia. Antes de embarcar, o presidente americano Joe Biden, que chegou à Europa para reuniões amanhã em Bruxelas, reconheceu que as armas químicas são uma ameaça real e que a Rússia poderia usá-las. O Papa Francisco de novo pregou que as armas não levam a lugar algum e que nas guerras não há vencedores, somente derrotados. E o preço que se paga é incalculável, disse Francisco. Autoridades da Rússia alertaram hoje que as próximas decisões dos Estados Unidos e dos aliados europeus podem agravar o conflito na Ucrânia. No alto escalão do Kremlin, o ex-presidente da Rússia sempre esteve dentre os mais temperados. Mas hoje, Dmitry Medvedev subiu o tom no máximo. O agora vice-secretário do Conselho Russo de Segurança alertou para o risco de uma grande explosão nuclear. Ele argumentou que se a Rússia for humilhada e despedaçada, o maior país do mundo seria governado por aberrações e com acesso ao arsenal atômico. O chefe da diplomacia russa apontou onde estaria o maior perigo agora: a ideia de forças de paz da OTAN na Ucrânia. Sergei Lavrov avisou que a proposta polonesa levaria ao confronto direto entre a Rússia e a aliança militar do Ocidente. O porta-voz do Kremlin chamou a sugestão da Polônia de muito imprudente. Dmitry Peskov também reclamou da pressão americana para que a Rússia não participe do G20. O Kremlin confirmou que o Putin quer ir nesse encontro das 20 principais economias do mundo. Mas o Reino Unido e outros países do G7 cogitam boicotar essa reunião se a Rússia for convidada. O governo russo afirmou que alguns países já não cederam à pressão. E a agência Reuters afirma que Índia, África do Sul, Brasil e China estariam entre eles. O porta-voz da diplomacia chinesa declarou que a Rússia é um membro importante do G20. Ele afirmou que nenhum integrante tem o direito de barrar o outro, porque o encontro representa o multilateralismo e a cooperação internacional. E o presidente russo reagiu hoje contra o congelamento de quase 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. Vladimir Putin ordenou que o pagamento pelo gás e petróleo da Rússia passe a ser em rublo. Essa medida força quem ele chamou de países hostis a comprarem moeda russa. E quanto maior a procura, maior o preço. O rublo chegou à maior alta em 3 semanas depois do anúncio. Só que no ano, a moeda perdeu 45% do valor. As receitas de petróleo e gás eram mais de 230 bilhões de dólares para a Rússia por ano. Representam metade das exportações. E a União Europeia é o principal comprador. É exatamente a grande dependência energética do bloco que fez o primeiro-ministro alemão descartar hoje um boicote total à Rússia. Unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen. Olaf Scholz explicou que o impacto do embargo seria devastador para a Europa, arriscando centenas de milhares de empregos. O argumento dele é que as sanções não devem prejudicar mais os países europeus do que o governo russo. Scholz avisou que já está investindo na ampliação da rede de gás liquefeito e de energias renováveis. Ele argumentou que a economia russa já sente demais o impacto das sanções. O primeiro-ministro afirmou que a guerra está destruindo a Ucrânia e o futuro da Rússia também. Autoridades da Ucrânia afirmaram ter retomado o controle de regiões nos arredores de Kiev. É o que informam da Polônia o Rodrigo Carvalho, o Ross Salinas e o Hernani Lemos. Os bombeiros de Kiev disseram que hoje trabalharam como nunca. Foi o dia com o maior número de chamados. O morador contou que estava entrando em casa quando o teto explodiu e ele caiu no chão. O prefeito Vitaly Klitschko disse que os ataques russos já mataram 264 civis só na capital. 264. E afirmou que forças ucranianas retomaram o controle de Irpin e Makariv, ambas na periferia de Kiev. A Rússia divulgou hoje imagens que mostrou também o resultado. Os militares russos disseram que o alvo era um veículo ucraniano com foguetes antiaéreos. Já o parlamento da Ucrânia publicou essas imagens que mostram a devastação em Mariupol. O governo informou que 100 mil pessoas ainda estão presas na cidade portuária e que um comboio humanitário teria sido sequestrado. Hoje foram abertos 9 corredores humanitários na Ucrânia.
Desde o início da guerra, mais de 3.600.000 pessoas já fugiram do país. Nossa equipe sempre vê muita gente com os bichos de estimação. Tem muito animal precisando de ajuda. A gente visitou esse abrigo na Polônia. Esses filhotes tinham acabado de chegar de Kharkiv, um dos principais alvos de bombardeios. Estamos em contato com vários abrigos na Ucrânia que estão numa situação muito ruim, então a gente tem ajudado. O abrigo polonês organiza comboios, cruza a fronteira, enche as ambulâncias de animais e volta para cuidar dos bichos. Essa cachorrinha ainda não está disponível para adoção. É a Vira, de 7 anos. Ela levou um tiro. Tem um pedaço de bala alojado na espinha. Isso foi há 3 anos na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Os conflitos entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas se arrastam por lá desde 2014. Esse cara dengoso aqui é o Artem. Aqui do lado dele, a Daria, uma gatinha. São 60 gatos ao todo. Essa ONG já ajudou muito mais e vai continuar ajudando. Estavam explicando que os gatos chegam aqui como números e ganham novos nomes. Esse é um momento muito importante, que eles ganham amor, depois de uma viagem longa, comida, água, esse carinho todo. E muitos têm documentação, olha. Documentação da Ucrânia que facilita que esses gatos sejam adotados. Tem muita gente querendo adotar. Já ligaram da Alemanha, da Suíça, França, Reino Unido, Estados Unidos. USA. E aqui tem até um cabritinho ucraniano. Tem muita gente boa na Ucrânia. Pessoas que amam animais, que têm os bichos como parte da família. Para mim, cuidar desses animais também é cuidar dos ucranianos. Os moradores de Kiev convivem com bombardeios diários e com a falta de itens básicos, como relata o fotógrafo Gabriel Chaim. Eu estou aqui no bairro de Svatosha, que ele foi atingido hoje pela manhã por artilharia, uma casa que foi completamente destruída. É possível ver os bombeiros trabalhando agora para tentar apagar o fogo. E aqui foram 2 explosões que atingiram esse bairro hoje pela manhã. Nessa casa e outra muito próxima. Eu estou agora no supermercado aqui no centro da capital ucraniana e muitas prateleiras vazias. Alguns itens básicos já estão faltando. Eu vi ali a prateleira de pães, está quase toda vazia. As pessoas estão tentando pegar tudo que eles podem para poder estocar, armazenar esses itens. Фруктов никаких, ни яблок. Вот здесь мандарины есть. Это единственный магазин, где что-то есть. Sometimes you can't buy bread or milk. Sometimes there is curfew for 2 days. And before that, you can't find anything because people just try to take everything. Сказать, что украинцы – это удивительная нация. Это так не понимали, что мы такие, понимаете? Поэтому Россия решилась на такой воспитательный момент. Они просто не поняли, что мы в Советском Союзе у нас были одни учителя, а украинцы гораздо сильнее духом, чем русские, понимаете? Foi o primeiro dia desde o início da guerra que fez 8 graus. Assim, relativamente quente. Alguns dias atrás estava menos 7. Então eu percebi que muita gente saiu às ruas, então isso dá um pouco de ânimo para seguir em frente nessa situação. Eu digo pela população civil, desse clima que deu uma esquentada, mas toda hora esse calor que começou a fazer aqui era pausado com barulho de sirene. Morreu hoje, aos 84 anos, Madeleine Albright, a primeira mulher da história a ter comandado a diplomacia americana. I, Madeleine Corbell Albright,
Madeleine Albright nasceu no que hoje é a República Tcheca, de onde saiu como refugiada 2 vezes. Primeiro, durante a Segunda Guerra Mundial e depois quando o governo tcheco foi derrubado com o apoio da antiga União Soviética. Somente ao ser nomeada secretária de Estado pelo ex-presidente Bill Clinton, em 1997, descobriu as origens judaicas, escondidas pela família para proteger as filhas da perseguição nazista. Como primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado, Madeleine Albright aproveitou o figurino para mandar recados a líderes mundiais. Os broches que ela usava eram cheios de significados. Quando lidava com Saddam Hussein, usava um broche de serpente. Com o líder palestino Yasser Arafat, escolheu um modelo de vespa, mas preferia os símbolos americanos e da paz. Em 1999, comandou o bombardeio da OTAN no Kosovo para deter o massacre de civis. Foi uma das maiores defensoras da expansão da Aliança Militar do Ocidente para o leste europeu. Um dia antes da invasão da Ucrânia, publicou o último texto dela no jornal The New York Times, apontando o que classificou como erro histórico do presidente russo Vladimir Putin. Ela foi a primeira integrante do governo americano a se reunir com Putin no ano 2000. Na ONU, a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, disse que a história de Madeleine Albright como refugiada lembra a atual crise na Ucrânia. O Conselho de Segurança fez 1 minuto de silêncio. O presidente Joe Biden disse que Madeleine Albright era uma força de bondade, graça, decência e liberdade. Numa rede social, o ex-presidente Clinton escreveu: "A morte de Madeleine é uma enorme perda no momento em que o mundo mais precisa de suas lições." O ex-presidente Barack Obama disse que ela foi uma campeã da democracia. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filiou hoje em Brasília ao Partido Socialista Brasileiro. Participaram do evento governadores e líderes do PSB e também do PT, como a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann. Geraldo Alckmin negocia para ser candidato à vice-presidência da República numa aliança com o petista Lula nas eleições de outubro. No discurso, ele disse que o Brasil vive um momento grave, em que é preciso combater a mentira e quem ataca a democracia. Alckmin deixou o PSDB em dezembro do ano passado, depois de 33 anos no partido. O pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, do Podemos, está na Alemanha. Moro se reuniu no parlamento alemão com representantes do partido de esquerda, do conservador União Social Cristã e do Partido Verde, que faz parte da aliança que elegeu o primeiro-ministro Olaf Scholz. Nas conversas, Moro tratou de assuntos relacionados ao meio ambiente, ao agronegócio e ao comércio. Segundo a assessoria de Moro, ele tem compromissos na Alemanha até sexta-feira. A seguir, a recomendação de uma 4ª dose da vacina anti-Covid para quem tem mais de 80 anos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou a Rússia de impedir a passagem pelo Mar Negro de navios carregados com trigo da Ucrânia. No Brasil, onde o preço já vinha subindo, a guerra piorou a situação. A Fabiana não resiste às delícias dessa padaria de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Mas nos últimos tempos, ela vem dando preferência a produtos mais baratos. Em vez do pão, coloca uma tapioca, coloca um omelete. O preço do trigo vem subindo desde o ano passado, mas acelerou em meio à guerra na Ucrânia. A farinha de trigo teve alta de 1,94% em março no Brasil, bem acima da média da inflação. Nos últimos 12 meses, aumentou mais de 10,5%. A Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, e a Ucrânia, o 4º, reduziram a oferta. Desde o início das tensões em fevereiro, moinhos brasileiros tiveram que pagar 40% a mais pelo trigo. Alta atenuada, em parte, pela recente valorização do real frente ao dólar. A valorização do real de cerca de 15% a 20% esse ano arrefece um pouco esse impacto, mas não é suficiente, uma vez que o aumento do preço em dólar é muito maior. Todos os bolos, pães e doces que a gente vê no balcão levam farinha de trigo.
Desde o início do ano, o preço do pão francês aumentou aqui cerca de 15%. E olha que a padaria decidiu não repassar integralmente o aumento dos custos. Isso porque, segundo o gerente, os clientes já reduziram bastante o consumo. A padaria comprou hoje farinha de trigo com um preço mais caro. Tive que pagar 10% para ela a mais. O fornecedor me passou que teve um aumento hoje, a partir de hoje. Mesmo sendo um grande produtor agrícola, o Brasil importa quase 60% do trigo que consome. Entre os motivos estão condições climáticas menos favoráveis nas lavouras e a baixa rentabilidade em comparação com outros grãos como soja e milho. A Associação Brasileira da Indústria do Trigo diz que também faltam estímulos para que o Brasil se torne autossuficiente, como apoio à pesquisa para o desenvolvimento de sementes mais resistentes e a modernização nos processos de exportação. 60% de trigo importado é um risco muito alto para a segurança alimentar do Brasil. Nós temos que fazer um esforço para reduzir a vulnerabilidade e, a médio prazo, chegarmos a ter uma autossuficiência do trigo e poder até exportar o trigo, como acontece com todos os outros grãos que o Brasil consome e produz. A cotação do dólar comercial caiu hoje para R$ 4,84, o menor valor desde o começo da pandemia. O aumento do preço das commodities que o Brasil exporta e os juros mais altos aqui aumentaram a entrada de dólares. No ano, a queda é de 13%. A Bolsa de Valores brasileira fechou em alta. O Ministério da Saúde passou a recomendar uma segunda dose de reforço da vacina contra a Covid para idosos acima de 80 anos. A recomendação é para a faixa etária que pode desenvolver sintomas mais graves da Covid. A aplicação deverá ser feita 4 meses após a primeira dose de reforço, preferencialmente com a vacina da Pfizer, mas Janssen e AstraZeneca também podem ser utilizadas. Antes, a recomendação do Ministério era só para pessoas acima de 18 anos imunossuprimidas, com problemas graves no sistema imunológico. O Ministério da Saúde afirmou que há poucos dados sobre a duração do efeito da vacina e que o surgimento de novas variantes deve ser considerado e que, por isso, diferentes estratégias precisam ser usadas, principalmente para os grupos mais vulneráveis. Alguns estados não esperaram a nova recomendação do Ministério da Saúde e já estão aplicando a segunda dose de reforço. Em Mato Grosso do Sul, a vacinação é para quem tem mais de 50 anos. No Rio Grande do Norte e Espírito Santo, para quem tem mais de 60. No Amazonas, a partir de 70. E São Paulo, Mato Grosso e Pará começaram a vacinar os idosos com mais de 80 anos. A infectologista Raquel Stuck lembra que o sistema de defesa do organismo vai perdendo eficiência com o passar do tempo. Por isso, a segunda dose de reforço é indispensável. É importantíssimo esta segunda dose de reforço, que tem o objetivo de diminuir o risco de formas graves da doença que precisem de hospitalização. Então, tendo o imunizante disponível, eu acredito sim que o Ministério da Saúde fará, né, orientações para as idades, como nós fizemos logo no início da campanha, né, quando iniciamos a vacinação, depois passamos para 70 e depois finalmente para os acima de 60 anos. Eu acredito que isso acontecerá e é importante que aconteça. Vamos ver os números da vacinação e da pandemia no Brasil, reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Malu Maza, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e uma boa noite a todos vocês. Nas últimas 24 horas, o país registrou 294 mortes por Covid. O total de vítimas, desde o início da pandemia, é de 658.067. De ontem para hoje, foram mais de 45 mil novos casos conhecidos. O total passa de 29.700.000. A média de casos tem redução de 26% na comparação com 2 semanas atrás. São 36 mil novos casos por dia. A média de mortes também está em queda de 41%. São 295 óbitos por dia.
Agora, a vacinação. Entre os brasileiros com 5 anos ou mais, 79,69% receberam as 2 doses ou a dose única. A dose de reforço foi aplicada em 45,81% da população com 18 anos ou mais. Os estados que aparecem em verde escuro no mapa são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Malu. A CBF elegeu Edinaldo Rodrigues como novo presidente para um mandato de 4 anos. Meia hora, o necessário para que presidentes de federações e de clubes das séries A e B votassem no candidato único, Edinaldo Rodrigues, 68 anos. Nordestino, nascido na Bahia, no interior, Vitória da Conquista. Edinaldo tem longa carreira como dirigente. Só na Federação Baiana foram 18 anos na presidência. Edinaldo Rodrigues é o 7º presidente da CBF no período de 10 anos. 4 antecessores não terminaram o mandato por uma série de acusações. Por corrupção caíram Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. Rogério Caboclo foi afastado por denúncias de assédios moral e sexual, reveladas com exclusividade pela Globo. Resgatar a credibilidade e a lisura da CBF, que nesses últimos anos ficou muito abalada, só com notícias tristes. Contra Edinaldo, há uma denúncia de opositores políticos no Conselho de Ética da CBF. Entre as acusações, aumentos de salário dos presidentes das federações que hoje votaram para elegê-lo. Edinaldo diz que o estatuto permite os repasses. A oposição também conseguiu uma liminar na Justiça de Alagoas para suspender a votação, mas a Comissão Eleitoral da CBF alegou que não foi notificada e seguiu o processo. Na lista de promessas do novo presidente estão a inclusão de mulheres na diretoria e o apoio à criação de uma liga de clubes para organizar o Campeonato Brasileiro. A seleção brasileira vai enfrentar o Chile amanhã pelas eliminatórias da Copa. Tite tem o hábito de chegar ao campo antes de todo mundo. Essa caminhada solitária é uma rotina desde 2016 aqui na Granja Comari. Ele está em 2 contagens regressivas, para a Copa do Mundo e para deixar a seleção. O técnico já tomou a decisão de não seguir no cargo após o Catar, independentemente do resultado. Notícia já passada, já isso daí, e maturidade no enfrentamento na sequência da nossa vida. A partida contra o Chile será a última da seleção aqui no país antes da Copa. Depois todos os jogos serão fora de casa. Por isso, para o Tite, o Maracanã virou o palco de uma primeira despedida. E eu estou tendo a felicidade, talvez o Papai do Céu, juntamente com o meu trabalho, tenha me proporcionado a condição agora de fazer esse último jogo no Maracanã também. Representar o Brasil no estádio é tão especial que o atacante do Real Madrid, Vini Júnior, comprou 120 ingressos. Fico feliz de poder convidar todo mundo, né? Depois de tanto tempo, não são todos que podem me assistir em Madrid, tendo essa oportunidade. E com a camisa da seleção brasileira, acho que não tem coisa melhor. Para quem está começando ou se despedindo, amanhã será um dia para guardar na memória. O Jornal da Globo é depois de Cinema do Líder. Boa noite. Boa noite.